Pronto, não faltava mais nada. Agora a Carla Zambelli quer processar o Alexandre de Moraes. É o inverso. Pois é, a Carla Zambelli ganhou a parada lá na Itália, né? A justiça italiana deu razão para ela não vai ser extraditada. E por conta dessa razão que ela está achando que tem, ela resolveu que vai entrar com um processo contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. A defesa dela, o advogado dela já falou com a imprensa e diz que está preparando esse processo sim, porque a Carla Zambelli, na visão dele, foi muito prejudicada com esse processo que ela respondeu e foi condenada no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ela perdeu o mandato, porque ela teve que sair do país, porque ela ficou quase um ano presa lá na Itália, numa cadeia comum. Tudo isso seriam danos que ela sofreu e que devem ser ressarcidos num processo. Então eles vão ingressar com um processo contra o Xandão e alegando aquilo que convenceu a justiça italiana. A justiça italiana caiu na fake news de que o juiz não pode ser vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo dentro de um processo. O juiz realmente não pode isso. Agora, neste caso específico do Alexandre de Moraes, isso aconteceu? Pois é, segundo a lei, só a lei, não aconteceu. E eu vou te explicar por que Xandão não é um juiz parcial, você vai entender olhando a letra da lei. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião de ninguém. É o que está escrito na legislação brasileira. Então, ó, vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para explicar o politiquês, o juridiquês e o economês e traduzir para o português, para todo mundo entender e participar do debate, tá? E te peço engajamento, né? Fundamental. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Quando você engaja comigo, esse canal cresce, porque esse conteúdo aparece para mais pessoas. E entra no grupo de WhatsApp. Quem está no grupo de WhatsApp não perde nenhum conteúdo. Clica aqui na descrição do vídeo, ó, tem um link para você entrar e você passa a receber tudo. Paga nada e recebe tudo. Mas, ó, vamos nessa. Tá aí Carla Zambelli que está feliz da vida agora, que não vai mais ficar presa na Itália, né, e conseguiu vencer o processo de extradição lá da Suprema Corte de Cassação italiana, que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal brasileiro. Eles entenderam que a Carla Zambelli foi perseguida pelo Alexandre de Moraes, que ele foi parcial no processo contra ela, porque ele não poderia, segundo a justiça italiana, não poderia ter participado do processo contra a Carla Zambelli, porque ele era vítima, porque o processo em que ela foi condenada lá por ter inserido um mandado judicial falso no site do Conselho Nacional de Justiça, era justamente um mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Então isso, segundo Carla Zambelli, tornava ele vítima do crime. E como vítima do crime, ele não poderia ter participado do processo. Essa é a argumentação, né? E tá aqui a matéria da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, ó, defesa de Zambelli deve processar Alexandre de Moraes no Brasil. Aqui no Brasil, não é processar lá na Itália, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo é aqui no Brasil, né? Advogado já recorreu à Corte Interamericana e à Corte da União Europeia, fazendo a mesma reclamação. Então, assim, dizendo que o Alexandre de Moraes é um perseguidor da Carla Zambelli, né? Defesa de Zambelli diz que Itália expôs desgaste do judiciário brasileiro. Então, ele está dizendo o seguinte, que a Itália está enxergando aquilo que o Brasil não está enxergando, né? O advogado fala aqui embaixo, ó, quer ver? Vamos achar o trecho aqui exato. Tá aqui. Essa aqui é a alegação, a decisão final da justiça italiana. Ó. A insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao acúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele está dizendo que as argumentações que o Brasil mandou para lá são insuficientes, não são suficientes e não tem lógica, porque não explicariam o papel do Alexandre de Moraes nessa história. Por que que ele pode ser vítima, juiz de primeira instância, de segunda, juiz de execução e etc. e tal. Primeiro que ele não é juiz de primeira e de segunda instância. A Carla Zambelli era deputada federal e como deputada federal ela deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Todo deputado, todo senador, todo ministro de Estado, todo presidente da República, vice-presidente, só pode ser julgados, processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. Mas beleza, a Carla Zambelli usou de argumento
o artigo 254 do Código de Processo Penal, que trata da suspeição, do impedimento do juiz de participar de um processo. E aí o que diz o artigo 254? O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, logo no item 1, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Então, assim, se o cara é vítima, ele é inimigo, certo? Então não pode julgar. Esse é o argumento da defesa da Carla Zambelli. E foi isso aqui que foi apresentado lá na Itália. Olha só, não seguiu a legislação brasileira, porque como o juiz é inimigo da Carla Zambelli, ele não poderia ter votado nela. Como vítima, ele se coloca na posição de inimigo, ele não poderia ter votado no processo, não poderia ter sido relator do processo, não poderia ter participado da execução penal, que é ele que decide para onde ela vai ficar presa, essas coisas todas. Então esse é o argumento central da defesa da Carla Zambelli, que foi acolhido pela justiça italiana. Mas será que está certo? Será que só isso resolve a parada? Então, não é só isso. Tem mais coisas que não lembraram de citar no processo, né? Vamos lá. Suprema Corte da Itália acusa a STF de ser parcial ao julgar Carla Zambelli. Aqui a gente tem também um grifo que é o seguinte, ó, que é o que eu acabei de falar. Seus advogados argumentaram que o julgamento violou o devido processo legal, pois o ministro Alexandre de Moraes teria figurado como vítima do crime e, simultaneamente, atuado como juiz ao conduzir as investigações, ordenar prisões e relatar o caso na corte. Então, aí vem o Reinaldo Azevedo e dá uma cacetada lá no Metrópolis, né? Zambelli, absurdo da corte italiana, Moraes não é suspeito, diz a lei. E aí a gente tem que analisar a lei. Não só aquele artigo, porque tem um outro artigo que não foi colocado lá, claro, estrategicamente, pela defesa da Carla Zambelli, e a justiça italiana não entende essa minúcia da justiça brasileira, esse pequeno detalhe da legislação brasileira. O Código de Processo Penal é de 1941. E lá tem um outro artigo logo na sequência, um pouquinho para frente, que é o artigo 256, você viu, né? Ela reclamou o artigo 254, mas o artigo 256 também trata da suspensão, da suspeição de um magistrado. E o que ele diz? Está aqui, ó, artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito ou de propósito der motivo para criá-la. Então, está bastante claro aqui, né, que se o réu provocar a inimizade com o juiz, depois que o juiz já é o juiz, aí a suspeição não vale, porque senão fica fácil, né? Eu estou sendo processado, eu não gosto desse juiz, falo, esse juiz vai me condenar, vou arrumar uma confusão com ele, porque aí a justiça tira ele, outro me julga. Fica fácil, você xinga o juiz, vai para a internet, xinga o juiz, briga com o juiz, encontra o juiz na rua, ameaça o juiz, xinga o juiz, pronto, criou uma inimizade, a justiça vai lá e tira o juiz, não vai ser ele que vai julgar você. Ou seja, daria o direito ao réu de praticamente escolher qual é o juiz que vai julgá-lo, se isso fosse permitido. Mas o mesmo Código de Processo Penal que diz que o juiz não pode ser inimigo da parte, também diz que se a parte provocar essa inimizade de propósito, ele não pode ser considerado suspeito, nem imparcial. Isso é o próprio Código de Processo Penal que define, tá? Mais ninguém. E aí, não bastasse isso, ainda tem o reforço do Código de Processo Civil, que determina também os casos de suspeição. E olha o que está escrito aqui. Artigo 145 do Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Há suspeição do juiz. Quando? O amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Está aqui. Então, se for amigo ou inimigo, não vale. Não pode. Certo? Então, esse seria o caso do Alexandre de Moraes. Então, o Código de Processo Civil mais abaixo, no inciso 2º, deixar muito claro também que será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. Quem a alega? Carla Zambelli alega
que é uma suspeição porque o ministro é inimigo, é vítima. Só que ela provocou essa inimizade. Então, nesse caso, não se aplicaria o artigo que diz que o juiz é suspeito, e sim o artigo que diz que quem está provocando a suspeição não tem o direito de alegar essa suspeição. Basicamente isso. E aí a gente vai para o começo de tudo, porque Carla Zambelli cometeu o crime no ano de 2022, só que o processo todo, é preciso entender o contexto, né? Que existe um contexto gigantesco, muito maior, que é muito mais antigo também, que é o seguinte: Alexandre de Moraes não era inimigo de ninguém, não tinha ninguém considerando Alexandre de Moraes inimigo até essa data aqui, ó. Presidente do STF abre inquérito para apurar ameaças e fake news que tem a corte como alvo. Essa matéria aqui é do site do Supremo Tribunal Federal. E olha a data grifada em amarelo, 14 de março de 2019, 2 anos atrás. Foi atualizada pela última vez essa matéria aqui. Mas é matéria de, já fez, né? 7 anos. 7 anos. O começo do mandato do Jair Bolsonaro, era março. O mandato do Jair Bolsonaro tinha 3 meses, nem 3 meses ainda completos, quando foi aberto o inquérito. Porque tinha um monte de gente atacando o Alexandre de Moraes, atacando todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Teve até aquele episódio que jogaram fogos de artifício no Supremo, enfim. Tudo isso gerou um inquérito que foi aberto na época pelo presidente do STF, que era o Dias Toffoli. E ao abrir o processo, ele direcionou para o Alexandre de Moraes e determinou que o Xandão viraria o relator. A partir daí, a extrema-direita começa a atacar o Alexandre de Moraes. A cada decisão que ele tomava, a cada medida que ele adotava nesse processo, nessa investigação, ele era alvo de ataques da extrema-direita. Ele e o Supremo Tribunal Federal como um todo. Então, você percebe que ele foi colocado como juiz primeiro e depois foi criada a inimizade contra ele, porque depois que ele virou o juiz e passou a agir como o juiz desse caso, as pessoas começaram a criar a inimizade, a atacá-lo. Tá, mas o processo da Carla Zambelli não é esse de março, ele é mais recente. Então, mas é por isso que eu digo que tem um contexto. Tem um contexto gigante da extrema-direita criando inimizade com o juiz. Então, em qualquer processo que ele participasse que fosse diferente, ele seria chamado de juiz parcial pela extrema-direita por conta dessa inimizade, né? Neste caso, todos os processos relacionados a ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques à justiça, divulgação de fake news, que esse inquérito começou como um inquérito das fake news, depois ele passou a se chamar inquérito dos atos antidemocráticos, e foi seguindo, né? E outros processos foram sendo abertos à medida que o tempo foi passando. Como juiz por prevenção, o que é isso? Quando um juiz é escolhido para atuar numa situação, todos os casos envolvendo situações parecidas com aquela são enviados para o mesmo juiz. Aí não tem aquela história de sorteio no Supremo Tribunal Federal. Vai tudo para o mesmo juiz. E neste caso, a partir de 14 de março de 2019, o processo da Carla Zambelli e outros processos, que eram, no caso dela, relacionado a um ataque à justiça brasileira, porque ela invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda de um hacker, para colocar lá um falso mandado de prisão e inclusive colocar mandado de soltura de criminosos do Comando Vermelho. Eles fizeram isso também, o criminoso quase foi solto. Não foi solto porque perceberam a tempo que havia uma fraude ali, mas por pouco ele não foi solto. Então este processo por prevenção também foi enviado ao Alexandre de Moraes. Então ele não é vítima, a vítima é a justiça, é o tribunal inteiro que é a vítima, porque quem foi atacado? O mandado tinha o nome do Alexandre de Moraes, mas quem estava sendo atacado era a justiça, porque o projeto dela, ao cometer aquela invasão, era descredibilizar o judiciário, para dizer para as pessoas assim, tá vendo? Não dá para confiar nas urnas, não dá para confiar na justiça eleitoral, porque é muito fácil invadir lá e colocar uma decisão judicial falsa. Tá vendo como não é confiável? Então esse era o objetivo desse ataque hacker, né? Atacar a justiça e não um juiz. Esse um juiz entrou ali de símbolo, porque ela tinha que colocar alguém assinando, e como o Alexandre de Moraes é o inimigo número 1 dela, ela colocou o nome dele.
Então, basicamente, ele não é vítima, porque a vítima é a justiça, ponto número 1, e ponto número 2, ele não é inimigo da vítima, porque foi a vítima, ele não é inimigo da ré, melhor dizendo, porque foi a ré que provocou a inimizade, depois que ele era o juiz de vários processos contra os bolsonaristas. Então, isso tira essa ideia de que o artigo 254, repetindo aqui, o artigo 254, que diz que ele não pode ser, né, porque for amigo ou inimigo, ou íntimo capital de qualquer deles, esse artigo não se aplica. Se aplica o artigo 256, que diz que a parte que injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Criar o quê? A suspeição, né? E o 145 do Código de Processo Civil, que diz que será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. Então, basicamente, por isso, Alexandre de Moraes não é um juiz suspeito, não é um juiz parcial nesse processo especificamente, porque ele não era inimigo de ninguém. As pessoas se tornaram inimigas dele à medida em que ele foi trabalhando no processo, em processos que condenaram várias pessoas da extrema-direita. Basicamente é isso, gente boa. Então, é mais um absurdo. O processo contra o Alexandre de Moraes só pode correr no Supremo Tribunal Federal, porque ele também tem foro privilegiado, e o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou que ele não é imparcial, porque esse processo já rodou aqui dentro. E ele foi declarado imparcial. Ele pode sim julgar o processo da Carla Zambelli, que ele não foi parcial, né? Então, eles vão tentar entrar com esse processo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a cidade onde mora o Alexandre de Moraes. Mas esse processo vai obrigatoriamente subir para o Supremo Tribunal Federal, porque o Tribunal de Justiça não pode julgar ou processar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Está na lei também. Então vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer nada, mas é um fato político que se cria para ser explorado pela imprensa, para ser explorado pela extrema-direita, para dizer, tá vendo? Carla Zambelli tinha tanta razão que até processou o Xandão. Enfim, faz tudo parte de um teatro político para criar um fato e tentar ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro. Então lá vem aí mais uma tentativa de descredibilizar a justiça. Esse processo também significa isso. É isso que eles querem fazer, tá bom? Gente, bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abração para você, valeu, tchau.